Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Alcino e esta é a nossa primeira videoaula para o pessoal do oitavo A e para o pessoal do oitavo B, com muito carinho, ok? Bem, nós estávamos estudando exatamente a questão das vozes verbais até a nossa última aula, até o nosso último encontro. Eu acredito que todos devem recordar um pouquinho. Mas enfim, vamos ao que interessa. Quando você estuda as vozes do verbo, as vozes verbais, é unicamente para você conhecer um pouco mais da característica do seu sujeito, ok? Se o seu sujeito ele é o elemento que age naquela oração, se o sujeito é o elemento que sofre determinada ação, ou se além de realizar a ação, ele acaba sofrendo os efeitos da mesma ação. Então não é nada assim de muita dificuldade para vocês poderem entender. Ok? Aliás, na apostila você tem lá muitas informações, os elementos todos apontados lá para vocês acompanharem. Depois eu vou passar alguns exercícios para vocês. Mas enfim, vamos lá. Nós temos de antemão, nós temos aqui, olha, eu listei 4 vozes para vocês, ok? A ativa, a passiva analítica, a passiva sintética, a reflexiva. Tem alguns autores que falam, nós temos 3 vozes praticamente, a ativa, a passiva e a reflexiva. Não tem problema. É que na verdade a passiva vocês podem trabalhar de 2 formas, ok? Então vamos lá, definições. A sua voz ativa, a voz verbal, nós temos aqui, o sujeito pratica a ação. Nós temos na nossa seguinte oração, Marcos escreveu um belo poema. O sujeito é o Marcos, ok? E ele é quem realizou a ação. Tome cuidado para o seguinte, com o tempo deste verbo aqui, tudo bem? É este tempo do verbo que vai te dar tranquilidade na hora de pegar essa oração e transformá-la na passiva. Em transformá-la na passiva sintética. Vocês têm que respeitar o tempo deste verbo, ok? Aqui, como eu tenho pouco espaço que eu tive que digitar, eu vou comentar com vocês, mas vocês fiquem muito atentos. Por exemplo, aqui você percebe que o verbo escreveu está no pretérito perfeito. Então, ele está no indicativo, no pretérito perfeito. Até aqui tudo bem? Vamos seguir. Quando eu pego esta oração e quero reescrevê-la na voz passiva, nós podemos fazer a passiva analítica. O que vem a ser a passiva analítica? Quando o seu sujeito sofre a ação e quando você acaba precisando de uma locução verbal. Vejam só, foi escrito. Locução verbal é quando você tem uma plataforma aqui que tem 2 verbos ou mais, né? Você tem um sintagma, você tem uma expressão aqui com 2 verbos ou mais. Então, na voz passiva analítica, você acaba usando um verbo auxiliar e um verbo no particípio, ok? Você pode perceber que, olha só, o verbo da primeira oração é o verbo escrever. Foi ele que nós passamos para o particípio. Este verbo aqui, ele respeita o tempo verbal do de cima, olha. Escreveu é pretérito perfeito, o foi também é pretérito perfeito, ok? Então é aqui que vocês devem tomar cuidado. Tem que se respeitar o tempo do verbo. O verbo auxiliar, ele vai seguir o mesmo tempo do tempo verbal lá na voz ativa, ó. Pretérito perfeito, locução verbal. Ok? Professor, mas eu gostaria de fazer a voz passiva, mas eu quero trabalhar com um único verbo. Eu não quero usar 2 verbos. Não tem problema. Você faz a passiva sintética, ou chamada também de voz pronominal, ok? Porque aqui, olha, você vai trabalhar com um pronome. Esse se é um pronome, né? Então, o que nós temos aqui? Escreveu-se um poema. Podem ver que é a mesma informação da de cima, olha. Na passiva analítica, um poema foi escrito. Escreveu-se um poema. Claro que na passiva analítica, você ainda consegue colocar aqui, olha,
um outro elemento, né, que nada mais é que o sujeito da primeira, mas aqui ele não tem o nome de sujeito. Aqui ele recebe o nome de agente da passiva, agente da passiva. Porque vocês concordam comigo que agora o sujeito aqui é um belo poema? O sujeito passou a ser um belo poema, ou seja, um belo poema foi escrito. Este sujeito aqui, ele está sofrendo a ação. Ação de quem? Do agente da passiva. Prestem atenção, Marcos aqui na nossa oração, que está na passiva analítica, o substantivo Marcos não é mais sujeito, ele somente é sujeito aqui. Aqui ele passa a ser o agente da passiva. A nossa oração está em voz passiva, então ele virou o agente. O nosso sujeito é um belo poema, que sofre a ação, ok? Aqui, mesma coisa, escreveu-se um poema. Podem ver que dá na mesma, ó. Um poema foi escrito, né? Um belo poema foi escrito. Aqui ficou um pouquinho menor, porque senão não dava para eu explicar para vocês que esse Czinho aqui se chama partícula apassivadora, ok? Claro que não teria problema algum você deixar aqui, escreveu-se um belo poema. Não tem problema nenhum, não haveria problema nenhum, ok? E a nossa terceira voz é a chamada reflexiva. Prestem atenção que eu deixei até em vermelho para vocês. Olha, é quando o sujeito pratica e acaba sofrendo a própria ação. Vejam um exemplo. Ana se feriu com estilete. Vocês viram que o Czinho agora mudou de nome? Olha, esse Czinho aqui, ele se chama pronome reflexivo. Por quê? Porque agora a nossa voz se chama voz reflexiva. Vocês podem perceber que o sujeito Ana, ela agiu, né, meio que se atrapalhou de alguma forma, e a ação dela acabou trazendo a ação do próprio verbo para cima dela mesma, ou seja, ela acabou se machucando com o estilete que ela estava utilizando, fazendo alguma coisa. Tudo bem? Então, só para deixar vocês com uma revisãozinha básica. Voz ativa, voz passiva analítica, quando nós temos uma locução verbal, dois verbos, ó, foi e escrito, ou seja, o verbo ser aqui, né, no seu pretérito perfeito, e o verbo escrever aqui na sua forma de particípio, ok? Voz passiva sintética ou voz pronominal é aquela que vocês só usam o verbo principal. Olha, escreveu, vamos voltar lá na voz ativa? Aí ele aqui, escreveu, certo? Nós só usamos o próprio verbo, o verbo principal. E aqui ainda nós continuamos a ter o quê? Um sujeito sofrendo a ação do verbo. Perfeito? Aqui na voz reflexiva, nós temos um sujeito onde ele age e acaba sofrendo a própria ação, ou seja, o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Tudo bem? Aqui nós temos uma voz, então, reflexiva. Prestem bem atenção, aqui é reflexiva. Ó, o sujeito faz e recebe a ação. Ok? Eu vou fazer um pedido a vocês. Vocês têm atividades a serem feitas na própria apostila, nas páginas 91 e 92. E na nossa próxima videoaula, eu venho fazendo essa correção todinha para vocês, explicando todas as razões, as mudanças, os tempos verbais, enfim. Ok? Só para a gente deixar mais uma informação que é importante. De novo, eu já falei 2 vezes, mas eu vou repetir. O tempo deste verbo aqui, da voz ativa, tem que ser respeitado aqui, ok? Só para vocês terem uma ideia, se aqui fosse, por exemplo, Marcos escrevia um belo poema, aqui nós teríamos um belo poema era escrito por Marcos. Tudo bem? Se nós trazermos essa oração para o presente, vai ficar Marcos escreve um belo poema. Como ela fica aqui? Um belo poema é escrito por Marcos. Porque nós mudamos o tempo. Trazemos aqui para o presente. Temos que respeitar aqui também no tempo presente. Tudo bem? Então, exercícios das páginas 91, 92, que trata sobre a questão das vozes verbais,
do sujeito paciente, sujeito passivo, né? Aqui vocês prestem atenção, olha, que o nosso sujeito, vocês podem colocar 2 nomes para ele, se quiserem. Um belo poema pode ser chamado de sujeito passivo ou sujeito paciente, ok? Então vocês têm vários exercícios lá, pratiquem, não tenham medo de praticar, é só assim que nós vamos aprender, é só quando você erra que você vai lá e conserta e você acaba chegando realmente no momento melhor, né? Que é aquele onde você fala assim, poxa, eu consegui. Tá? Então, acertando ou errando, façam as atividades para a gente poder corrigir e deixar vocês assim, craques em vozes verbais. Ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme em todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula. Até mais.